Olá, boa tarde. Bem, eu venho por meio desse vídeo falar um pouquinho sobre a vertente da psicologia chamada humanismo. Essa vertente foi criada pelo psicólogo Carl Rogers e o foco dela é o uso da técnica chamada centrada na pessoa. O que isso significa? É você focar naquela pessoa que está diante de você. E ele falava, ele defendia que mesmo por um determinado tempo, o terapeuta ele tem que focar aquele indivíduo que está diante dele. Que nesse período de tratamento terapêutico, o terapeuta tem que esquecer de si mesmo e focar apenas naquela situação em que o paciente está trazendo. Carl Rogers ele fala que o paciente deve ser chamado de cliente, porque paciente dá a ideia de doença. E na ótica de Carl Rogers, a pessoa que procura uma terapia, a princípio não está adoecida, vamos dizer assim, no sentido de algum problema físico, né? Ela estaria, na ótica de Carl Rogers, naquele instante com alguma dificuldade emocional. O Carl Rogers ele trabalha com a ideia central de que todos nós temos excelentes capacidades e habilidades, só que devido a situações da vida, às vezes essas habilidades não são desenvolvidas. Por isso que ele era contra chamar o cliente de paciente, porque é como se você já atestasse que aquele indivíduo está adoecido, que ele está, de certa forma, um quadro sintomático, né? E que, enfim, a terapia seria para curar esse indivíduo. Não, o Carl Rogers ele diz que a pessoa naquele momento ela não está armada das ferramentas necessárias para lidar com certa situação, mas que ela é totalmente capaz. O terapeuta, na vertente humanista, ele é como se fosse um apoio temporário para que a pessoa que está numa situação de desequilíbrio emocional, que não consegue visualizar a solução, que não consegue achar uma saída, né? Ou então está numa situação muito caótica, está perdida, não sabe o que escolher, o que decidir. Então o terapeuta seria um ponto de apoio temporário. Carl Rogers ele sempre dizia isso. O terapeuta ele desempenha a função de auxiliar temporariamente um cliente, né? Que o cliente naquela situação, naquele momento está precisando desse apoio, mas que com o passar do tratamento ele não vai mais precisar e ele vai poder sim caminhar sem o auxílio do terapeuta. E o Carl Rogers também defendia essa ideia de cliente, essa nomenclatura para quem procurava o processo terapêutico, no sentido de que era uma forma de dar um certo poder, uma certa autonomia, porque quando você é cliente de alguma coisa, é como se você tivesse poder, um certo poder sobre aquilo, porque você vai pagar alguma coisa por sua vontade. É uma ideia sutilmente diferente de paciente, que é uma pessoa adoecida, que não tem opção e que tem que fazer aquele tratamento. O Carl Rogers ele era contra isso, que essa ideia de paciente passa a impressão de que o cliente é um coitado, é um adoecido. E não é verdade, na ótica do Carl Rogers isso não se verificava. É apenas uma pessoa que naquele momento ela não tem as habilidades necessárias ou desenvolvidas para lidar com certa situação. E essas habilidades seriam desenvolvidas ao longo do processo terapêutico. Então aí o psicólogo, o terapeuta, ele trabalha como ponto de apoio para que a pessoa se reorganize sua história,
ressignifique a sua história, o seu trajeto, o que ela tem feito até ali e o que ela pretende. E como ele faz isso? Por um processo chamado empatia. O que é empatia? Você olha para o seu paciente de maneira de não julgá-lo, né? Vamos dizer assim, eu vou chegar lá na parte da empatia. O Carl Rogers, ele dizia da aceitação incondicional do paciente. Você olha para um cliente, perdão, paciente não, gente, o Carl Rogers, ele trabalha a ideia de cliente, tá? Então você olha para o seu cliente e você aceita ele sem julgamento nenhum. Ele dizia, o Carl Rogers, que o terapeuta ele tem que ser uma folha em branco, que ele não tem que transferir para o cliente uma questão dele, que no setting terapêutico o único ser ali existente é o cliente. O terapeuta ele vai contribuir com o seu conhecimento técnico, ele vai ser um acompanhante desse cliente. Esse cliente ele vai adentrar a própria psique, ele vai adentrar as próprias emoções e o terapeuta vai acompanhá-lo, vai ser como um segurança, né? Alguém que no momento, se esse paciente encontrar dificuldade, vai trazer um certo equilíbrio para aquela situação, né? Então o terapeuta ele não deve julgar seu paciente, ele aceita o paciente incondicionalmente, indiferente da queixa, indiferente da reclamação, indiferente do quadro sintomático. O terapeuta não cabe a ele julgar, mas sim aceitar. O Carl Rogers ele trabalhava muito isso, a aceitação incondicional. E aí, através dessa aceitação incondicional, você se permite adentrar a ótica do cliente. É como se o cliente, no setting terapêutico, ele vai começar a falar das questões dele, do que ele tem vivenciado, das dificuldades, certo? O terapeuta vai se comportar na terapia humanista como um colega, um amigo que acompanha esse indivíduo. É como se ele estivesse do lado desse indivíduo, olhando o que esse indivíduo está vendo, só que sem uma ótica de julgamento, sem uma ótica de reprovação, mas sim de aceitação. Então ele vai ver pelo olho do cliente o que o cliente está vendo. E através do que o terapeuta vê, através dessa visão do cliente, da perspectiva do cliente, o terapeuta é como se ele pegasse emprestado os olhos do cliente. É como se ele pegasse emprestado a visão, a perspectiva do cliente. E através dessa perspectiva, ele vai começar a tentar entender aquela história. Quais foram os fatores que estão limitando ou que limitaram esse sujeito? Quais são os fatores que estão interferindo no desenvolvimento desse sujeito? O terapeuta ele vai auxiliar esse indivíduo a visualizar o que precisa ser visto. Porque às vezes o que a pessoa está passando, certa situação, ela fica realmente confusa, ela fica sem achar uma direção muitas vezes. Às vezes é como se fosse um furacão, a pessoa está num desequilíbrio emocional muito grande e não consegue ter razão, não consegue raciocinar direito. Então o terapeuta ele entraria com esse objetivo, com essa racionalidade, para auxiliar, mesmo que temporariamente, esse sujeito a reencontrar o seu próprio equilíbrio. E isso através de uma conversa livre. A terapia humanista ela não tem uma estrutura pré-fixada. O cliente é que vai trazer a estrutura da terapia. O terapeuta humanista ele não tem nenhuma estrutura, ele não tem nenhuma fórmula. Olha, você é meu cliente, vamos fazer essa fórmula, vamos fazer esse exercício, vamos treinar isso. Não. Ele vai esperar o que o cliente vai trazer e ele vai trabalhar em cima do que o cliente está trazendo. Ele não tem uma fórmula fixa. Então, se o cliente quiser falar sobre o clima, hoje está calor, hoje está frio, o terapeuta vai aceitar isso, porque ele vai entender que naquele momento falar sobre o clima é importante para esse cliente. Se o cliente chegar e reclamar que ele comprou um sapato que ficou apertado no pé dele, o terapeuta vai continuar acompanhando, né? Por mais
aparentemente bobo, vamos dizer assim, inocente que seja um discurso, Carl Rogers ele ensina aos seus seguidores da sua vertente que devemos aceitar incondicionalmente tudo o que o cliente trouxer e sem julgamento, tá? O cliente ele tem que se sentir completamente confortável, ele tem que se sentir aceitado pelo terapeuta, tá? Mas isso não quer dizer que se o terapeuta tiver alguma questão que colida com o que o cliente está afirmando, que ele não possa manifestar a sua opinião. Mas o Carl Rogers sempre diz: observe-se, faça sempre uma reflexão dos seus atendimentos. Veja se alguma questão sua está atrapalhando no processo terapêutico. E se isso realmente se verificar, tenha coragem, né, e dignidade de encaminhar seu cliente para outro profissional, tá? Mas ele sempre dizia que o terapeuta tem que ser autêntico, ele tem que entender os próprios limites, ele tem que entender até onde ele pode ir. Se ele vai fazer um atendimento, ele percebe fortemente incomodado com o que o cliente está dizendo, ele tem que ter maturidade para encaminhar esse cliente para uma pessoa que o trate devidamente. Então, nesse vídeo, eu destaquei os pontos principais, que são centrar na pessoa, a importância da história dela. O terapeuta tem que ser uma página em branco, ele não pode deixar as próprias impressões na história da pessoa, ele tem que ouvir o cliente sem interferir no discurso do cliente. Como assim? Isso significa que ele vai ficar calado o tempo todo? Não. Se o cliente fala um assunto, o terapeuta vai acompanhar o raciocínio do cliente. E, se possível, dar força para que o cliente fale mais, inclusive se perceber que essa é uma questão importante para aquele cliente. Se ele perceber que falar sobre o sapato que está apertando o pé é algo importante para aquele cliente, o terapeuta vai focar nisso, tá? Então, por isso que a abordagem centrada na pessoa, centrada naquilo que o cliente está trazendo. Outro processo que eu falei, a aceitação incondicional. Quando você for atender pela abordagem humanista, você não pode ter nenhum tipo de preconceito e julgamento. Você tem que aceitar de braços abertos tudo o que o seu cliente trouxer. É a tal da aceitação incondicional. E empatia. E empatia é você ver através dos olhos do seu cliente. É você acompanhá-lo. Carl Rogers sempre fala: quando o cliente está fazendo um discurso, muito cuidado para não interromper o raciocínio dele. Fale palavras que estimulem que ele fale mais de si mesmo, que ele fale mais de si mesmo, que ele fale mais daquilo que está incomodando a ele, né? Por mais que seja um sapato que está apertando no pé. Teve um caso meu, né, de um atendimento que o foco era falar sobre futebol. Mesmo o terapeuta não sendo de repente um fã de futebol, ele vai ter que acompanhar esse paciente, esse cliente. Ele vai ter que conversar sobre futebol, vai ter que ouvir sobre futebol. Então a vertente humanista ela não tem fórmula pronta, tá? É o cliente que traz o material que vai ser trabalhado, tá? Empatia, você vai tentar olhar através dos olhos do cliente e ajudá-lo a entender o que está se passando. É um processo terapêutico que foca na autonomia do cliente, ou seja, não é um processo terapêutico que não tem fim. O foco é que o cliente sim se torne individual, que ele se torne independente e possa viver a própria vida, tá? Aceitação incondicional. E enfim, é isso. Tem sessões de psicologia humanista, de terapia humanista, que às vezes dura 10 minutos. A pessoa, às vezes, o cliente não se sente confortável ficar 50 minutos.
é uma sessão muito complicada, às vezes difícil para ele. Então até a duração da sessão é flexível, o material que vai ser trabalhado, né? É tudo muito flexível, tá bom? Bem, gente, é isso a abordagem humanista. Se ficou alguma dúvida, por favor, comente e eu vou responder com todo carinho e atenção, tá? Muito obrigada por assistir. Por favor, se possível, inscrevam-se no canal, tá? Abraço, gente!